Começar a gravação aqui. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado a Deus pela nossa salvação, Deus, por esse seminário, Deus, Betel existir. Pai, obrigado, Pai, por essa porta também, Deus, ter sido aberta em Niterói, Deus. A porta também nova, Deus, que se abriu em São Gonçalo, lá na PIB de Trindade. Muito obrigado, Deus, por cada professor que o Senhor levantou, por cada professora, por cada pessoa, Deus, que se enganjou nessa missão, e o Betel continua firme de pé até hoje, Pai. E que nós possamos vencer, Pai querido, que nós possamos vencer essas barreiras, essas dificuldades, ó Pai, e passar essa pandemia glorificando e aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tayane, está com você. Amém. Vamos louvar juntos ao Senhor, clamando a Ele para que Ele nos dê um espírito na palavra, como o salmista clamou ao Senhor. Em mim, ó Deus, em mim, ó Deus, coração puro. Me renova, o espírito inabalável. Não retire de nós teu espírito. Não retire de nós teu espírito. Quero aprender com você e não vai ser. Sei que não vai ser tão fácil, mas vivo a continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Quero aprender como ser e não vai tendo. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, um segundo coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, um segundo coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus continue te abençoando. Faça a palavra agora. Faça agora a palavra para a missionária Edinalva. Graça e paz. Graça e paz. Vou botar o fone aqui, senão vocês vão assistir a missa. Tem uma missa aqui essa hora, gente.
Todo dia eu tenho que assistir a missa. Aí, minha irmã. Graça e paz, amados. Graça e paz, minha irmã. É uma alegria poder estar aqui, vendo os irmãos, né? E eu queria que vocês abrissem. Hoje eu queria falar sobre... É pouco tempo, não dá tempo de fazer uma explanação devida ao assunto, mas só falar de alguma coisa relacionada à dimensão da graça de Deus. E aí, eu queria ler Efésios 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, tá? É o quarteto dos 7. Cabalístico. É. Efésios 1, 7. Quem gosta de Efésios é o pastor Wellington, né? Nossa. Efésios 1, 7 diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. 2,7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 3,7 diz: fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. E 4,7 diz... 4,7... mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Então, amados, a gente sabe que a carta de Paulo aos Efésios, todos nós sabemos que o propósito de Paulo nessa carta é falar da universalidade de Cristo, da universalidade do corpo, da unidade do corpo. Ele queria mostrar para os gentios que eles poderiam fazer parte da igreja de Cristo sem serem prosélitos dos judeus, sem se tornarem prosélitos dos judeus. E ele queria também tirar da mentalidade dos judeus que Cristo era somente do judeu, que toda revelação de Deus, toda manifestação de Deus seria somente dos judeus. Ele queria ensinar para judeus e gentios que todos podem servir a Deus, que a graça de Deus, que Deus, a salvação está acessível a todo homem. E aí, amados, ele dá, pelo menos em Efésios, a gente vê 1, 2, 3, 4, Paulo dá essa ênfase à graça. Não somente em Efésios, é claro, eu estou vendo essa coincidência aqui nos versículos 7 de Efésios, mas Paulo fala muito de graça. Paulo está sempre desejando a graça no início e nos finais das suas cartas. Ele sempre deseja a graça de Deus para os irmãos. Então, ele está sempre dando muita ênfase a essa graça de Deus. E aí eu queria falar rapidamente sobre esses 4 aspectos da graça que ele expõe aqui em Efésios. Primeiro, no capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer que a graça é uma graça restauradora. A graça de Deus nos redime e nos perdoa. Toda redenção e todo perdão que temos é pela graça de Deus. E aí, né, nesse primeiro verso, no verso 7 do 1, ele fala, ele fala, nele, em Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça. O custo desse perdão, dessa redenção, foi o sangue, não foi nem o mérito humano, não foi nem não houve nenhuma tentativa humana, e não houve da parte do homem algo que pudesse contribuir para que ele pudesse ter essa restauração, essa redenção, esse perdão. E Francis Foulkes afirma no seu livro Comentário aos Efésios que essa redenção traz a ideia fundamental de tornar uma pessoa livre, uma pessoa ou coisa que dependesse de outrem, tornar essa pessoa livre. Então, é a graça de Deus que nos restaura e nos torna livre para sermos propriedade exclusiva do Senhor. E no 2,7 ele fala da suprema riqueza da graça. E essa graça suprema
supremo a gente entende que é algo que excede a qualquer outra coisa, está superior. Então, Paulo afirma aqui no 2,7 que essa graça é suprema em nossas vidas. A supremacia da graça consiste exatamente no fato de nos tornar santos, de nos trazer salvação. E, mais uma vez, Francis Folker diz que quando ele fala de mostrar, ele está mostrando que a igreja existe para exibir a bondade, a sabedoria e o perdão de Deus. Então, tudo que nós recebemos de Deus, nós podemos exibir para toda a criação, para os séculos vindouros, essa bondade que foi por meio da graça, por meio de Cristo Jesus. E o terceiro aspecto que ele vai falar para nós, essa graça que nos capacita para sermos ministros do Evangelho. Não temos nada em nós mesmos que traga alguma contribuição para que Deus possa nos tornar ministro do Evangelho. Ele fala dele particularmente no versículo 7 do capítulo 3. Ele diz, ele me tornou ministro do Evangelho. Então, a graça de Deus torna Paulo ministro do Evangelho, traz essa capacitação, ele tira da sua capacidade, qualquer competência sua, pessoal, e ele diz que isso tudo é graça. É a graça de Deus que nos capacita para sermos ministros do Evangelho. E vocês sabem que ministrar o Evangelho foi um desejo até dos anjos, mas ele nos deu essa capacitação e essa graça para nos tornar ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E aí é mais um aspecto dessa riqueza, dessa insondável riqueza da graça de Deus. Mas no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que essa graça não estava disponível somente para ele, mas estava acessível e disponível a todo homem, segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, eu posso ser Edinalva, tenho a minha... Duvalina sempre fala assim, você tem uma graça para uma área X. Aí ela fala, Kézia tem uma graça para uma área X. Fulano tem uma graça para uma área X. Então, ela consegue identificar a graça distribuída por Deus para determinada função. A gente estava conversando hoje aqui, a Karen me ajudando na questão de relatório, e a gente falando de, eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar assim. Eu falo, Karen, eu não consigo trabalhar desse jeito. Ela também não consigo trabalhar dessa forma. Então, Deus vai dando graça, competências, mas o aspecto fundamental de tudo isso, amados, é que essa graça, que não é a mesma para pastor Márcio, para pastor Wellington, para a missionária Edinalva, mas é uma graça para glorificar a Deus no serviço ao outro. Então, eu dependo da Tayane que canta. Então, essa graça que Deus dá a Tayane para pregar, ela edifica o corpo com o dom que Cristo distribuiu a cada um. Então, ele não deu a graça, por exemplo, Abraão é o pai da fé, Noé achou graça numa área da vida, Esther achou graça numa área para aquela função que Deus queria que ela exercesse naquele tempo, para aquela situação. Então, amados, essa graça está disponível para cada um de nós, segundo a medida que Cristo distribuiu, e ela tem o seu valor, a sua contribuição. O propósito maior é a edificação do corpo de Cristo, que é formado por cada um de nós, que tem essa graça de Deus. Graça para ministrar, graça para pregar, graça para evangelizar, graça para aquilo que Deus colocou no seu coração. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós recebemos essa graça, porque isso faz parte
dessa dimensão da graça de Deus distribuída aos seus servos para a sua glória. E graça é aquela porção de Deus que ele derramou em nossa vida para a sua glória. Então, a graça vem de Deus para nós, para o homem, e ela retorna para Deus em glória. Então, a glória de Deus, quem dá, somos nós. A glória quem dá a Deus somos nós. Mas nós damos glória a Deus na medida da graça que ele distribui a cada um de nós. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus 13, versículo 9, ele vai falar da graça que fortifica o coração. Então, amados irmãos, eu sei que graça é um assunto muito rico, muito cheio de graça para todos nós, muito necessário. Mas quando o pastor Márcio falou, já dá uma palavrinha de 10 minutos, eu logo pensei nessa graça. Que o Senhor nos dê graça, porque a graça, ela parece que Paulo coloca graça em tudo, amados irmãos. Graça para... lembra que Deus fala para ele, a minha graça te basta. Então, amados, que a graça de Deus que basta, ela esteja dispensada em nossas vidas nesse tempo difícil, né? Nesse tempo que a gente pode dizer um tempo de desgraça para a humanidade, mas que a graça de Deus, essa graça que é rica, que é suprema, restauradora, salvadora, ela esteja derramada nas nossas vidas, que nós tenhamos graça para suportar a saudade do irmão, a saudade da igreja, a saudade de estar na rua, de estar andando por aí, a saudade de tantas coisas que nós estamos sentindo falta. Mas que a graça de Deus não falte na sua vida, pois ela é necessária para glorificar o seu nome. E de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, a graça de Deus seja dispensada em nós, para que nós possamos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, missionário. Deus continue te abençoando, né, te usando a ministração da palavra. Passar para o pastor Márcio, né? Você tem alguma consideração final? Então, já só reforçando, né, a capela, para a gente começar a acertar. Eu botei o calendário aí no bate-papo, para quem já se perdeu no calendário, vamos tentar voltar para o calendário. E a próxima capela, então, fica na quinta-feira que vem, tá? Então, passo para quinta-feira. Tá bom. Deixa eu ver aqui se o professor Wellington... Professor Wellington, pode fazer a oração encerrando, por favor? Posso sim. Deus deixa. Louvado seja o Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela sua graça que, como registrou Paulo em Efésios, o Senhor distribuiu com abundância e sabedoria. Amém. Segundo o dom de Deus, ninguém recebeu mais ou menos daquilo que o Senhor intencionou. Te louvamos, Senhor, especialmente pelo dom gracioso da fé. Amém, que nos Jesus. faz, em tempo de dificuldade, esses tempos turbulentos, olhar e saber que temos um Deus que nos ouve e que se inclina ao nosso favor. Amém. Não falamos, não lançamos palavras ao vazio, Senhor, mas o Senhor nos ouve, Senhor. Amém. Muito obrigado por cada momento que o Senhor tem nos proporcionado de edificação, cada oportunidade que a gente consegue ver um ao outro aqui pela bênção da tecnologia, Senhor. Isso aquieta o nosso coração, ver que estamos bem, ver que estamos de pé pela Tua graça, Senhor. Ser com cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, também com os demais irmãos que não puderam estar reunidos aqui, que estão nas suas tarefas, estudando, que estão vindo do seu trabalho, que estão até, infelizmente, Senhor, Amém. cuidando de enfermos, e desanimados, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, com graça, com força, com encorajamento. Em nome de Jesus, Senhor, aviva o teu povo nesse tempo de tanta dificuldade. Que eles percebam de forma clara e evidente
que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Por isso estamos alegres, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém.